Fala galera, bem-vindos ao canal. Eu sou o Rafael Costa e hoje eu vou falar sobre um dos hooks mais importantes do React, que se chama UseRef. Então, você sabe como utilizar o UseRef? Se sua resposta é não, fique aí até o final do vídeo que eu vou te mostrar. Então, beleza, pessoal. A gente está aqui na nossa série de React Hooks, né? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o UseRef e aí eu vou fazer alguns exemplos para que a gente possa entender. Então, primeira coisa é a definição, né? O que é esse cara? Ele é um hook que permite referenciar um valor que não é necessário para renderização. O hook useState, que é um que a gente já viu ali anteriormente, né? Ele, toda vez que ele é executado, o que que acontece? A tua view ali, a tua UI, né? Ela é atualizada. A parte visual ali que você está vendo em tela, ela é atualizada. Então, toda vez que tu modifica o valor de um useState, a tua tela também é modificada. O teu componente é re-renderizado. Por quê? Ele executa novamente a função. Beleza? Então, o useRef ele permite eu manipular os dados sem fazer essa alteração visual. Então, essa é a principal diferença, né? E aí a gente tem algo importante aqui para fixar, que é alterar um ref não aciona uma nova renderização, que é o que eu falei. Então, isso significa que as refs são perfeitas para armazenar valores que não afeta a saída visual do seu componente. Você quer alterar algo ali sem que seja visto em tela, beleza? E aí eu vou fazer aqui um exemplo. A gente vai aqui, já está no nosso projeto, né? Que é o que a gente tem utilizado nos sequências de hooks. E eu vou criar uma nova pasta chamada useRef. Dentro dessa pasta, eu vou criar aqui um componente chamado form. Form.j. Estamos usando o TypeScript, né? Então vai ser tsx. E aí eu vou criar o meu componente aqui. React, que vai ser uma função form. Beleza? Então até aqui tranquilo. Vou criar primeiro aqui a parte visual dele. Então ele vai ter um H2, digite seu nome, ok? E o input do tipo texto. Vou tirar aqui o name ID, não vamos precisar por enquanto. E eu vou dar só um placeholder, que vai ser seu nome, né? Beleza. Vou dar uns estilos aqui. A gente está com Tailwind instalado, então eu vou dar aqui só um padding 2, uma margem top de 2 também e um border. Só o border, ele já dá um border width 1px, ok? Então tranquilo. Deixa eu tirar esse import aqui que não está sendo usado. E aí, lá no nosso componente app, né, eu vou tirar o tasks, que é o que a gente estava usando na aula passada, e chamar o form. Então, form. Tirar esses imports que não estão sendo utilizados e vamos ver aqui como é que ficou. Então, bem simples, ó, tem um input aqui com o seu nome. Quando eu clico, ele gera um focus, né? Isso é um comportamento normal, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar mais um botão aqui. Deixa eu só adicionar aqui um botão, ok? Que vai ser focus. Então o que que eu vou fazer? Vou dar um estilozinho aqui nesse cara também, né? Class name, bg. bg, vamos dar um black, text color, text white. Vai ser, né? Exato. Vamos dar aqui um padding. Vou dar um px aqui de
de 6 e um py de 4. Vamos ver como é que fica. Ficou grandão, né? Vou diminuir aqui o 2. Pronto, agora melhorou, ok? Então, tranquilo. Tô dando aqui um padding, né, X, né, que é na linha X, no eixo X, ou seja, horizontal, e aqui um padding Y. Então, no Tailwind, quando eu estou usando PY, ele vai botar em cima e embaixo. Se você colocar aqui, ó, padding top e bottom. E aqui ele vai dar um bottom, um padding left e um right, ok? Então, só para a gente não ficar com esse componente sem estilo. Então, tranquilo. Agora eu tenho sim meu componente. Se eu clicar aqui, ele foca, né? Porém, eu quero que quando eu clique no botão, ele gere esse foco, ok? Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o useRef. Mesma coisa do useState, eu vou criar uma variável, então, vou chamar de input ref, ok? E eu vou importar o useRef. Esse hook, né, ele tem aqui o valor inicial. Eu vou deixar ele como null, ok? E eu vou tipar esse valor porque a gente está usando TypeScript aqui no projeto, né? Então eu vou botar aqui, acho que é HTML, input element e null, né? Porque ele pode ser input element e ele pode ser null. A gente inicia ele como null. Vou dar um console aqui só para a gente ver se tá, o que ele retorna, né? Depois que eu chamo o useRef e dou um valor inicial, o que ele vai me retornar? Então, deixa eu abrir aqui. Vou limpar aqui e atualizar. Isso aqui é um RI que está dando de uma extensão que eu tenho, então o correto é esse aqui. Se você observar, ele te retorna aqui ó, o current, né? O valor current. E esse valor tem o valor inicial que eu coloquei, que é null, ok? Então a gente vai trabalhar com esse valor aqui, ó. A nossa referência ele vai ter esse valor, que é o valor current do objeto que a gente está fazendo a referência. Se você for aqui, ó, na documentação, e aí eu vou deixar também esse link, né? A gente tem aqui, ó, current, inicialmente, né? Ele é setado com o valor inicial que a gente passou. E é esse cara que vai alterar os valores que a gente precisa. Então, beleza, tenho aqui o meu useRef. O que eu vou fazer? Eu preciso referenciar esse cara a um dos elementos que eu quero modificar. Então, qual é o cara que eu quero modificar? O input. E aí, essa referência é feita com o parâmetro ref. Opa, cliquei errado. Ref igual à referência que eu criei, input ref. A partir do momento que eu conectei aqui o meu input, né, salvei aqui para formatar, no meu current eu vou ter os valores aqui do input, ok? Então, eu vou criar aqui uma função chamada const handle click. Ela vai ser executada no clique do botão, ok? Então, handle click. E aqui no botão on click, handle click. Nesse momento aqui, quando eu clicar nesse botão, e aí eu vou só dar o console também para a gente entender o que está acontecendo. Vou limpar novamente. E aí, beleza. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer o input que eu fiz referência. Até se eu clicar aqui, ele vai selecionar. Então, com isso, eu consigo dar um foco nesse input. E aí é bem simples. Ele vai ser como um input, uma função de JavaScript. Então, eu vou ter dentro do input o current. E no current, eu vou dar um focus. Ok? Ele vai reclamar aqui porque, como eu estou iniciando com null, né? E aí eu estou usando TypeScript, aí ele vai reclamar aqui que
pode ser que esse cara seja nulo. Então, para resolver isso, eu vou dar só um if. Então, eu verifico se esse cara tá realmente ali, antes de dar... Opa! Aqui no Ctrl C. Se existe ele lá no Doom, eu foco, ok? Então, tranquilo. Feito isso, eu limpar aqui, ó. Quando eu clico agora no botão, ele é focado. Então, se você perceber, eu tenho agora aqui no Current os valores desse cara, né? E a gente não vai ter uma renderização desse componente. E aí, como é que a gente sabe isso? Eu vou dar um console.log aqui, ó. Render, ok? E aí vou salvar. Se eu atualizar aqui, ó, eu tenho meu render, né? Mas aí se eu clicar aqui, ó, ele deu input, mas não renderizou novamente. Então ele não logou novamente o render. Por quê? Porque eu não, nesse caso aqui, eu só quero focar, não preciso atualizar a view do componente em si, ok? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. E aí, eu vou mostrar aqui um outro exemplo para vocês entenderem essa diferença entre renderizar e não renderizar, ok? A gente vai criar um outro arquivo chamado useref.counter tsx. E aí eu vou criar este cara. Posso até dar a letra maiúscula, né? Nome de componente. Beleza. Criar ele aqui. Ok. E eu já vou pegar toda a estrutura para a gente não perder tempo. Já que eu quero só exemplificar aqui. Vou ter um H2, o P, o botão aqui, ok? Então, deixa eu pegar os estados. E aí eu vou importar. Portei useref, useState, remover ali o React, que a gente não está utilizando. E aqui a gente tem o counter ref, ok? E aí eu vou também ter um método chamado increment. Copiar ele aqui só para a gente agilizar. E aí o que vai acontecer aqui? Explicando para vocês, né? Tem a mesma coisa que eu fiz ali, então eu tenho um counter que inicia com 0, beleza? E aqui eu tenho um state, que ele vai atualizar o componente. E eu criei essa função increment que está pegando o counter ref e está incrementando ele. E aí eu vou dar um console ali no valor, ok? Então, beleza. Feito isso, aqui ó, eu tenho meu contador, beleza? E aí eu tenho dois botões, ó. O increment, que vai executar o increment que eu estou fazendo com useRef, e o setRender, que vai usar um useState para incrementar. Nesse cara aqui, ele vai renderizar o componente, porque ele está usando o useState, e nesse ele não vai renderizar. Então, vou importar esse componente aqui lá no nosso app, trocar, né? Então, ia importar ele, remover os que não estão sendo usados e pronto. E aí, beleza. Vou só dar um estilo aqui nos botões, né? Pra gente pegar aqui até o mesmo que a gente utilizou aqui. Só para não ficar ruim de visualizar ali. Ok. Ok. Salvo. Salvei. Assim, bem... Dá um BR aqui, né? Ok. Só mais uma. Margem bottom 3. Pronto. Então, o que vai acontecer? Vamos limpar aqui. Só para a gente finalizar o entendimento, né?
O que você precisa saber, a coisa mais importante ali sobre o useRef é que ele não vai renderizar o seu componente. Então, se eu clicar aqui, ó, contador 1, contador 2, beleza? Então, o que está acontecendo? Ó? Ele não está renderizando, ele está aqui, ó, incrementando e dando um console aqui no incremente. Se eu clicar aqui em forçar a renderização, olha o que acontece. Se você perceber, ó, esse cara aqui ele está sendo renderizado. Por quê? Eu estou alterando a parte visual. Aqui o 18, se eu clicar aqui, ele vai ser 19. Já se eu incrementar aqui, ó, eu estou incrementando o valor, porém, ele não está sendo renderizado. Então, cliquei aqui de novo, ó, a tela é alterada. Se eu clicar aqui, o valor está sendo alterado, mas ele não vai ser mostrado em tela. Beleza, pessoal? Então, essa aula é isso, é até rápida, é mais para entendimento. Esse é um hook bem simples, porém bastante útil. E aí na próxima aula eu vou criar um modal que eu vou utilizar o useRef e aí a gente vai aprender outros hooks também. Valeu, pessoal!